Boa noite a todos. Desculpa o meu... Boa noite a todos, gente. É um prazer estarmos aqui mais essa noite, trazendo uma convidada especialíssima, o Luiz Rogério também conosco. Eu sou Jussara Burini, somos do Centro de Estudos Fênix. Estamos aqui para mais uma noite de tirar dúvidas, conversarmos a respeito das energias, conversarmos a respeito do que está acontecendo, dos ensinamentos que nos são trazidos pelos nossos irmãos galácticos, pelas canalizações, por todo esse trabalho que a Solange nos trouxe através das cartas de Cristo e Telos. Eu vou abrir para o Luiz Rogério falar boa noite, para a Solange falar boa noite para a gente. A gente está trazendo a Solange Machado, editora da editora Almenara, que nos trouxe a tradução das Cartas de Cristo e a trilogia do Telos, e é um prazer tê-la conosco. Já é a nossa sócia, né, Solange? Quase. Então, é um prazer tê-la aqui conosco. Luiz Rogério, você quer dar um oi também, por favor? Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Primeiro eu quero dizer, assim, a imensa alegria, felicidade de estar aqui hoje com todos, né? Com a Solange aqui, mas é a primeira vez nós juntos, mas eu já tenho visto as lives dela. Então, assim, é uma honra tê-la aqui com a gente. E agradecer a todos que vão nos acompanhar. E eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa, vão ter muitos assuntos aí para a gente fazer uma reflexão, né? Então, sejam todos bem-vindos e temos início mais uma live aí, que todos nos acompanhem. E, por favor, Solange, nos dê a sua boa noite, dizendo um oi para o pessoal que está acompanhando a gente, que acompanha o seu trabalho. Então, gente, boa noite. Hoje é um dia bem especial, depois eu vou dizer por quê, mas eu estou muito feliz de outra vez poder estar aqui no Centro Fênix, que me recebeu pela primeira vez nesse trabalho, né? E hoje eu acho que nós vamos fechar o ciclo, mas já conversamos sobre isso. Gratidão. Então, gente, vamos trazer a importância do momento, a importância de absorvermos os ensinamentos dos livros e colocarmos em prática nessa fase de transição planetária, nessa fase que estamos vivendo, nessa evolução. Mas, primeiramente, vamos convidar a todos para fazer uma oração de ancoramento. Desculpa. Vamos fechar os olhos e vamos agradecer a presença dos irmãos galácticos, dos nossos mentores, dos nossos irmãos de Telos, de Jesus Cristo, Mãe Maria, o Mestre Yashi, que está sempre conosco, e todos os mestres ascensos que acompanham o nosso trabalho. Vamos convidá-los a estar conosco hoje, para nos inspirar, para que possamos fazer uma live e passar informação, responder as perguntas. Mas antes disso, vamos nos conectar com o nosso eu superior, agradecendo esse momento de informação, agradecendo esse momento do planeta que estamos vivendo, que estamos tendo consciência, abrindo a nossa consciência, nos lembramos de quão especial nós somos, do poder que nós trazemos, o nosso poder de cocriação, para que possamos fazer dessa experiência uma experiência cada vez melhor, para que possamos ser luz no nosso caminho e no caminho dos nossos irmãos, para que possamos dar o melhor de nós mesmos, para que possamos fazer com que essa experiência seja uma experiência de elevação, de enriquecimento, tanto para nós quanto para todos os irmãos galácticos que acompanham a nossa evolução. Vamos nos conectar com a nossa chama trina no nosso coração, para que ela se expanda através do conhecimento, da emanação de amor, e para que ela possa reverberar, essa energia possa reverberar e aumentar exponencialmente através dos corações dos nossos irmãos, para que nós possamos, através do nosso trabalho, disseminar a luz, a paz, a harmonia, o amor, que é o nosso objetivo aqui na Terra.
Gratidão a todos, gratidão pelo momento que estamos vivendo. Então, Luiz, Rogério, você quer começar? Sim, eu quero, antes de passar a palavra para a Solange, eu queria fazer aqui uma pequena introdução. Seria assim, né, o tema que a gente escolheu, né, seria o título, né, onde reside a sabedoria para atravessar o caos, né? Então, acho que do momento que nós estamos vivendo, né, então hoje muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas transformações, né, para muitos vem a questão do caos. Então, eu acho que assim, né, nós temos aqui nesse título essa questão da sabedoria e o caos, né? O caos, para muitos, visto como o fim de uma era, não, na verdade, o verdadeiro lado positivo do caos é o fim de uma era ou etapa de evolução humana, que por esse ponto de vista tem um enorme aspecto positivo, né? Se a gente olhar o caos como uma transformação, como o final de um ciclo, apesar de que não precisa ser assim, mas acontece porque mexe com toda a reformulação, né? A gente vê por esse lado. E a sabedoria, né, que é a informação, a luz, o despertar da consciência e o início de uma nova era. Então, só nesse título a gente traz, né, o fim e o início, né, como o caos vivenciado, né, pelo despertar de todos e a sabedoria, que são as informações e o despertar da consciência e a nova era. E outra coisa interessante, né, que assim a Solange ela vai trazer aí vários conteúdos. E para quem ainda não sabe, né, ela é uma das tradutoras da obra das Cartas de Cristo e também tradutora dos livros Telos, da trilogia Telos, né? É lógico que ela vai falar desses ensinamentos, mas também da sua vivência, da sua experiência. Mas se for falar assim dessas duas obras, né, eu gosto que destaca-se, né, no caso da Carta de Cristo, o conceito quântico, que é o ensinamento de esperança e confiança através da conscientização de nosso poder divino, a sabedoria, o amor, a cura, a verdade e a transformação, que traduzem nossa ascensão, que esses dois ensinamentos nos trazem, né? Tanto um como o outro, né? Então, eu acho que dentro dessa introdução, né, a Solange vai trazer muita experiência, muito conteúdo. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né, para acompanhar essa live, e a gente vai colocando aí também algumas observações, porque eu também li o livro, né, recentemente, nós estamos fazendo um trabalho em cima de telos, também já trabalhamos com as Cartas de Cristo em aula, né, então acho que vai ser muito interessante. Então, passo a palavra aí para a nossa querida Solange, e vamos todos acompanhar. Boa noite, pessoal, de novo. Antes de começar essa live, a gente estava conversando aqui entre nós sobre as sincronicidades todas, né, que têm acontecido nesses últimos dias e hoje, né. Então, para mim é muito especial estar aqui, porque ontem eu me dei conta de uma coisa, vou contar para vocês agora. Sabiam, meus queridos, que faz um ano exatamente que a gente fez a primeira live aqui no Centro Fênix? Foi quando iniciou meu trabalho público, digamos assim, né, a linha de frente do trabalho, como disse hoje uma leitura. Então, na verdade, iniciou essa etapa de trabalho com o Fênix, e hoje eu acho que eu termino uma primeira etapa de trabalho com o Fênix. Porque ontem eu também tive uma intuição a esse respeito, né, que hoje nós vamos ter essa conversa e depois eu vou me retirar um pouco do mundo digital. Não sei por quanto tempo, talvez algumas semanas, um mês, não está dando para planejar nada, né, mas eu senti que é o momento de eu também me aquietar e me retirar um pouquinho. O que eu fiz nesse um ano, muito com a ajuda de vocês também, né, e por isso eu acho especial de estar encerrando essa primeira etapa de trabalho. Eu acho que já partilhei um pouco do que eu poderia nesse momento e dar um pouco da contribuição para esse momento, e agora eu entro no período um pouco de retiro, voltando para o meu trabalho de bastidor, meu trabalho cotidiano, os meus estudos, algumas coisas que eu quero mergulhar no meu próprio trabalho interior e dando um tempo. Porque você sabe que a nossa conversa, Jussara, quando a gente estava tratando desse tema, do que seria essa live, foi, nossa, parece, né, que era para ser quarentena, todo mundo indo para casa, etc., né, mas, na verdade,
a agitação continua, passou para o mundo online, né? Então, eu até brinquei quando a gente estava falando como é que vamos dar o nome para essa live, eu sugeri o seguinte, bom, todo mundo foi para casa, só que não. Né? Porque, na verdade, quem tinha uma prática de estar consigo, alguma prática meditativa, alguma prática, enfim, qualquer da sua busca, continuou a fazer, e isso ajudou a passar esse período. Mas quem não tinha nenhuma prática, né, começou a se ocupar, principalmente, né, procurar coisas para fazer no mundo online. Então, um pouco dessa agitação do mundo externo migrou para o mundo online. Então, essa quarentena foi muito relativa, né? Do ponto de vista do trabalho interno e das buscas, enfim, foi muito relativa. E aí, nesse período, eu senti que eu tinha que também estar presente e trazer algumas coisas das minhas experiências, porque sempre, quando eu faço um vídeo, posto lá no meu outro canal também, Consciência Crística Brasil, ou estou com vocês, o intuito é sempre dividir uma experiência, um trecho da minha vida, né? E o que eu aprendi com isso. Isso não é um ensinamento de nada, é a minha experiência, tá? E se alguém pode aproveitar disso, eu fico contente, né? Eu aprendi com o mestre de que a gente não ensina nada, a gente partilha experiência. Aliás, tem uma frase da Cora Coralina que eu adoro, assim, ela diz assim, feliz é quem transfere o que sabe, mas muito mais feliz é quem aprende o que ensina. Então, eu acho que essa atitude de estar no eterno aprendizado, qualquer pessoa consciente do que é um caminho verdadeiramente de busca, sabe que isto é a realidade, né? Então, por isso que eu só posso partilhar o que eu vivi. E hoje, né, eu selecionei algumas coisas para a gente conversar, né, para variar, né, eu me enchi dos papelzinhos, mas o que vai acontecer não tem receita, né, porque a gente pede inspiração, né, se coloca a serviço e o que vai acontecer de fato é no fluxo, tá? Então, para começar esse papo, eu queria discutir um pouquinho algo que está na minha cabeça há alguns dias, que é sobre a relação entre livros e frequências de energia, de vibração, né, que são passadas por eles para diferentes públicos. Então, no meu próprio caminho chegou um momento, né, em que eu me perguntei, mas tá, me mandaram as cartas de Cristo para trabalhar, fiz, está aqui, está andando, etc. Fiquei muito tempo esperando as próximas obras, até que vieram telas. Eu olhei para telas, depois eu fiz o trabalho, porque eu sou muito obediente, elas me mandam o negócio, eu vou fazendo, entendeu? Não fico perguntando muito. Eu peguei o negócio, senti que era, fui fazendo. Mas num determinado momento, quando eu comecei a divulgar as obras telas lá no nosso Facebook, que chama Consciência Crística Brasil, eu senti que algumas pessoas reagiram mal, né? Tipo, mas isso não é consciência crística, né? Teve um bando de gente, inclusive, que se desligou lá da página depois disso, né? E eu fiquei olhando para tudo aquilo, né? Pensando, refletindo, e um dia perguntei para os meus mentores e tal, mas, gente, por que é que vocês estão me mandando coisas que, aparentemente, né, são tão diferentes, né? Aparentemente, evidentemente. Como também, pelo que eu sei, serão bem diferentes de algumas coisas que virão aí pela frente, né? Até onde eu estou informado. Por que vocês estão me mandando coisas assim que são tão diferentes, né, e que impactam o público dessa maneira? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal, né? E daí eles me explicaram o seguinte, que é isso que eu quero compartilhar com vocês agora, que eu achei que foi um aprendizado muito interessante. Eu já intuía isso de alguma maneira, mas veio essa confirmação externa e foi muito bom, né? Olha aqui em volta, vocês vão ver que a biblioteca tem um monte de livro, né? A maior parte daqui é filosofia e espiritualidade, metafísica, etc., que é o assunto que mais me interessa na vida. Eu já tive uma biblioteca de 3.000 livros, mas botei a andar tudo e só deixei aqui o que eu acho que vai me acompanhar nos próximos anos da minha vida, assim, talvez até o final da minha vida, que são as obras de referência de vários mestres, de vários avatares que passaram pela Terra, né? E aí a gente se pergunta, né, por que tantos livros de ensinamento? E claro que historicamente a gente pode fazer essa análise, né, de que cada uma dessas obras, elas são direcionadas para um tempo, em um determinado lugar, para um grupo de pessoas, né? Tempo, lugar e pessoa determina que obras, em que lugares, por que avatares ou que mestres. Essas obras, elas têm uma função nesses tempos e lugares, com certeza. Isso eu já tinha essa compreensão, né? Por isso que eu leio de tudo, inclusive, né? Dentro dessa área de filosofia e espiritualidade, não tem nenhum preconceito, né? Aquela pilhinha ali eu fui no sebo aí há umas 2 semanas atrás, ó, só para vocês terem uma ideia, ali tem
Sai Baba, tem Krishnamurti, Saint Germain, Maria Madalena, e um livro sobre Jesus na Índia ainda, que vou ler. Né? Então, é um leque amplo, né? Porque essa foi sempre uma atitude minha, né? E eu tinha essa compreensão do papel histórico das obras. Mas o que eles me trouxeram de ensinamento mais sutil sobre essa questão de livros, né, é o seguinte. Eles me disseram, olha, a humanidade, nós podemos pensar, ou, digamos, aspas, organizar, ou, aspas, classificar a humanidade em 7 estados de consciência diferentes. Não me pergunta por que 7, eu andei pesquisando, procurando umas referências, não achei, não explicaram mais, ficou por isso. Né? Mas eles falaram, tem 7 estados de consciência diferentes na humanidade. Cada uma desses estados de consciência corresponde a faixas de pessoas que estão vibrando determinadas frequências de vibrações, né, que são diferentes entre eles. Ora, para cada uma dessas faixas de frequência, você tem que dirigir obras que embutem frequências de energia que vão encaixar com esse grupo. Ou seja, são aquelas obras que vão dar ressonância para esses grupos. São as obras que vão atrair as pessoas desses grupos, elas vão pegar na mão e vão se conectar imediatamente. Ponto 1. Ponto 2. À medida que as pessoas evoluem num caminho espiritual, que elas passam desde um nível de despertar até um nível de autoconsciência maior, até realmente adentrarem um caminho firme em direção à ascensão pessoal, ela vai refinando a sua frequência de energia, certo? A gente vai ficando com estados cada vez mais elevados. E aí ela pode ir migrando de um grupo para outro e com isso vão lhe acompanhando obras determinadas, que vão atender a sua necessidade daquele momento. E é por isso que, inclusive, dentro de uma mesma obra, a gente tem níveis diferentes de leitura. Porque, veja bem, o que tem em comum em todos esses livros que estão aqui, os livros que eu publico e todos que vocês têm aí na casa de vocês? Vocês sabem disso? Mestre Drama resumiu isso muito bem. Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Vou ler para vocês essa partezinha. Tá no Telos 3, tá? Tá lá na página 77. Ele diz o seguinte: a verdadeira espiritualidade, ela é muito simples. Todas as informações poderiam estar contidas em um pequeno livreto. É tão simples que vocês não querem olhar para isso. O ensinamento espiritual, o ensinamento fundamental sobre a existência e sobre o divino, ele provavelmente é muito simples, né? Mas como nós estamos em estados de evolução, precisamos dessas diferentes obras para atender a nossa necessidade, tanto em termos de história terrena, como em termos de história pessoal. Mas o ensinamento que tem em todas elas, a essência é a mesma. E à medida que você evolui nesse caminho, você observa isso mesmo dentro de uma mesma obra. Você, às vezes, não precisa nem migrar de obra. Então, quem lê as Cartas de Cristo ou quem lê os livros delas, pode ser que encontre nessa obra a obra para a sua vida. De que maneira? Nunca aconteceu de vocês lerem uma página, um capítulo hoje, daqui a alguns meses lerem a mesma página, o mesmo capítulo e levar um choque? Tipo, cadê? Isso aqui estava aqui? Como que eu não tinha percebido isso? Ou, às vezes, nem lembrava que aquele texto estava ali. Isso me aconteceu essa semana passada. Eu peguei o finalzinho do livro Telos e eu li ali um parágrafo. Falei, meu Deus, eles tinham falado disso, eu tinha esquecido completamente. Sabe? Cara, eu li escrevi cada frase desse livro na tradução, né? E eu tinha esquecido completamente que eles tinham tratado de um assunto importantíssimo, para o qual eu estava buscando uma referência naquele momento. Então, o nosso olhar dentro de uma obra, ele vai se aprofundando, à medida que a gente abre a nossa frequência para absorver tudo que tem ali naquela obra. Né? A obra, ela é um portal de energia, ela é um portal de frequências. Você adentra a conexão mais sutil com os seres que inspiraram essas obras. Isso é um elemento bastante importante. Então, você consegue ter, às vezes, uma obra como referência a vida inteira, ou, às vezes, dependendo da necessidade do próprio caminho, isso é absolutamente individual, não tem fórmula para todo mundo, tá? Às vezes, você necessitará de outras obras que vão te aparecer pelo caminho. E digo mais, às vezes não são nem obras espirituais. Às vezes é um livro qualquer que te cai na mão, você lê uma frase e aquilo dá um impacto, né? Porque quando você está aberto, o universo encontra maneiras de te mandar mensagem telegráfica.
ele te comunica. Então, isso a gente precisa ter claro, porque ninguém é dono da verdade, assim, né? E cada obra entrega para cada público aquilo que ele pode receber. E à medida que esse público evolui, em termos de consciência, ele pode também variar em termos de obras que ele vai trabalhar. Só que, sim, nós temos um vício, né, de pensamento, né? É a mente atrapalhando, para variar, que é a questão do raciocínio por comparação. Eu acho que esse é um vício danoso para quem realmente quer evoluir num caminho espiritual. O tempo inteiro comparar uma coisa com outra. Porque quem compara a partir de onde? Compara a partir da própria referência, certo? Da própria história, do próprio sistema de crenças e tal, certo? Então, se tratando de livros espirituais, a comparação, ela vem sempre de uma obra com a outra. Mas não são coisas comparáveis. Nenhuma obra é comparável com a outra. Cada obra entrega a sabedoria que o seu público necessita, num dado espaço de tempo na Terra. Então, comparar obras não é uma boa coisa. Eu acho que é muito mais sábio, né, a gente abrir realmente a nossa percepção e fazer algumas coisas aí que eu vou comentar na sequência, que Telos trabalha muito bem também, para receber aquilo que a gente tem a possibilidade de receber de cada obra que atravessa o nosso caminho, com muito respeito e gratidão aos seres que inspiraram aquilo. Da mesma forma, vocês já experimentaram tentar indicar um livro para alguém e que não dá nenhum resultado, não é? Ah, eu amei esse livro. Poxa, fulano, você tem que ler. A pessoa olha, não me diz nada. Né? E ainda mais, às vezes você vai lá e dá um livro de presente, né? Querendo que a pessoa leia, para nem dar desculpa de que não quer comprar livro, ela vai lá e você dá o livro. Agora ela vai ler, né? Ela abre, lê um pouquinho e larga deste lado, porque não é assim que acontece as coisas, sabe? Tem uma história muito interessante de Sócrates, que é uma história bem conhecida. Sócrates era um orador brilhante. Então, quando ele começava a falar em praça pública, se juntava gente, e as pessoas ficavam lá embevecidas, escutando e tal. E, naquele tempo, né, governantes e políticos não eram muito diferentes dos nossos governantes e políticos hoje. Né? É uma gente complicada. Né? E aí, um dia, o discípulo dele chega e diz: Sócrates, se nós pegássemos um fulano de tal, que era um governante da época, um tirano local, se a gente amarrasse ele numa cadeira aqui, botasse ele sentado, te escutando 2, 3 horas seguidas, quando você terminasse, ele sairia um filósofo? E claro que a resposta é não, né? Aí, só que a famosa resposta de Sócrates foi a seguinte: sabe, a minha mãe é uma parteira, e de fato a mãe dele era parteira, né? Era assim que ela ganhava vida. E ela é uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que nem ela consegue fazer, que é dar à luz a uma mulher que não está grávida. Ou seja, quem não tem uma semente de busca, não tem por onde começar um caminho de busca. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, que é a questão do abrir e do ouvir o coração. Quem não tem uma semente, não tem busca, não tem caminho. Diga. Muito interessante. Não, eu acho que eu vou só pegar essa parte aí que você falou, né, dos livros. Tudo é uma sintonia, né? É vibração. A mensagem é uma vibração, né? A mensagem, o conteúdo. E também nós estamos sintonizados para diversas frequências. Então, essa questão de que a obra traz uma frequência para aquele tempo, para aquele público, e tem também a pessoa que está se abrindo àquela obra, se ela consegue se sintonizar, né? E outro aspecto interessante que você falou é que realmente você pode ler todos os livros, pode ler, até gostar, né, de todos os livros, mas se você não absorver isso e conseguir trazer isso para a prática, são conhecimentos, né? Lógico que esse é o grande desafio. Outro aspecto também é que nós também temos a nossa sabedoria inata, né? Então, muitas das vezes a gente vê uma pessoa no campo, uma pessoa, uma parteira, uma pessoa que às vezes é cheia de sabedoria.
Então, eu acho que é lógico, a informação, sim, é importante, é luz, né? E é sintonia. Então, essa consciência é importante, né? Porque, assim, um livro pode realmente fazer muito sentido para mim naquele momento. E em outro determinado momento, nem tanto, ou depois até mais, né? E para outro, porque não é a frequência, não é o momento, não é o que ele está aberto, não é o que ele está procurando, mas essa questão de não comparar, de que e dessa coisa de que cada um está no seu momento e aquela obra chega, porque quando você se abre realmente na busca, a sincronização acontece. Então, como ela falou, pode ser através de um filme normal. Quantas mensagens subliminares não tem no filme, tanto para o lado positivo como negativo? Uhum. E, às vezes, se você estiver aberto, você pode assistir um filme e captar uma mensagem interessante para você, um seriado. Obviamente, tem que fazer filtro, porque hoje está tudo muito misturado. Sim. Mas a questão desse filtro é realmente a sintonia, a sintonização. Né? Então, se você vai sintonizar com a parte boa, a parte ruim, de acordo com aquilo que você está procurando, aquilo que você está aberto, sem julgamento, né? Sem a questão de classificar. Então, esse ponto eu achei assim, muito importante mesmo, porque assim, a informação é importante, conhecimento é importante, mas mais que isso é a sintonização que você faz com isso. Né? Posso só fazer um ganchinho? Uma coisa muito importante que a gente sempre fala da Fênix, que a gente esqueceu, que a gente tomou como verdade nossa, que foi uns detalhes que a Solange falou no começo, né, quando ela falou da importância de passarmos o que a gente sabe para as outras pessoas, né? A sabedoria inata que o Luiz Rogério trouxe. Por isso a importância dessa live, de nós absorvermos e ancorarmos mesmo aquela... Por essa necessidade. Jesus, uma vez eu ouvi, eu acho que foi numa palestra, uma pessoa falou assim, que seria muito... o que seria melhor para a evolução da alma, né? Ficar em meditação, como os monges, né, tibetanos, ou você viver... Jesus falava que era pela interação entre as outras pessoas, né? Para você aprender, para dividir experiências, você aprender e você ensinar. Essa é a riqueza do nosso planeta. Por quê? Porque é através do outro que a gente se vê, é através do outro que a gente sabe quem a gente é, a gente consegue, porque as nossas características para nós é muito familiar, né? E como é que a gente aprende a se polir? É você se conhecendo através do outro. E quando você chegou a falar também, Solange, a respeito do grupo da consciência crística, quando você lançou Telos, alguns saíram, nessas oportunidades que às vezes as pessoas perdem de enriquecer o ensinamento delas, porque muitas pessoas estão fechadas nos parâmetros que nos foram colocados de crenças limitantes, de que nós somos isso, se a pessoa fala sobre isso, não pode falar sobre aquilo, então a gente perde essa riqueza, como você falou, tem várias obras, vários mestres que vieram em vários momentos, trazer vários ensinamentos, nós vamos por vários momentos da nossa ascensão consciencial, e a gente vai mudando, né? Essa é uma oportunidade muito rica, a gente vem trazer isso hoje para as pessoas, né, abrirem. Só mais um pontinho que a Solange falou, que eu achei muito importante. Que a espiritualidade, o conhecimento em si, as sabedorias, né, ela é simples. Então, você pode procurar numa literatura bem rebuscada, com muita informação, não que não seja válido, mas a questão é que quando você começa a entender a espiritualidade, você vê que todas as obras, cada um da sua maneira, estão falando no fundo da mesma coisa. Sim. De repente, a sua procura, às vezes, que muda, a sua maneira de interpretar, a sua sintonia, mas no fundo, a parte essencial é simples mesmo. Porque quando você realmente está aberto pela sincronicidade, você começa a perceber que tanto na obra de Buda, de Krishna, ou de todos os outros ensinamentos que a gente pode citar aqui, você vai ver que tem uma linha em comum, né? Sim. Mas as pessoas ainda estão muito presas às crenças, né, ao formato, da fonte,
Então, complementando o que você está dizendo, o finalzinho daquela parte que eu acabei de ler, do Adama, diz o seguinte: notamos que um grande número de vocês recebe todas essas informações mentalmente e não integra muito do que aprende. Que é onde agora o gancho que eu quero comentar algumas coisas que vocês viram também. Você viu que assim, a gente tinha o roteiro, já estamos nos ganchos, né? Vamos lá. Por exemplo, vocês falam de sabedoria, né? Que é uma palavra que a gente vai iniciar e terminar, acho que com ela mesmo hoje. Sabedoria vem de saber. Né? Não sei se vocês conhecem a origem da palavra saber. É como ex-professora universitária, eu tenho uns vícios, assim, que assim, tipo, quando eu vou estudar algum assunto, eu sempre começo estudando a etimologia, a origem da palavra ou o símbolo dela. Utilizo, por exemplo, hoje eu usei muito esse dicionário de símbolos aqui do Chevalier para estudar a etimologia, por exemplo, de coração, a origem de coração. E me trouxe muitos insights interessantes que eu vou trazer para vocês. Então, qual é a etimologia, a origem de saber? Não sei se vocês sabem, é do latim sapore. E sapore origina palavras como sabor. Moral da história: você sabe aquilo que você experimenta. Essa é a origem da palavra sabedoria. Não é conhecimento mental. Você pode ter o conhecimento mental, mas quando você o integra, você faz ele passar, esse conhecimento passar verdadeiramente por dentro de você e transformar a sua vida e o seu coração, então você pode dizer que você sabe e que você tem sabedoria sobre aquilo. Tá? Então, isso, eu acho que só esse insight dá para a gente conversar a noite inteira, né? Porque a gente tem as informações. E é por isso que uma pessoa, às vezes, simples, que não tem informação nenhuma, tem sabedoria. Porque também já me perguntaram, puxa, mas todas essas coisas que você fala, mas tá, é bem interessante, mas e a pessoa que nunca vai ler esses livros? Como é que vai ser? Como que ela vai evoluir? Ou porque não tem acesso, ou porque não quer, etc. Sim, mas se ela tiver a sabedoria que vem da observação da vida, do aprendizado com as questões da vida, ela pode evoluir igualmente. Né? A sabedoria não é um privilégio de quem lê livros, é um privilégio de quem vive esses livros ou vive a vida de uma maneira consciente. Porque toda a diferença está na consciência. Ou seja, a atenção e presença que você coloca aqui agora no que você está fazendo. E aí a gente volta à questão da semente do Sócrates, né? Por que uma pessoa tem a semente para aprender e outra não? Que é o que eu chamo de prontidão para aprender. Se ela está naquele pontinho para eclodir, né, um aprendizado ou não. A diferença a gente pode atribuir basicamente à história das vidas dessa pessoa. Ou seja, toda a história anterior dela, que hoje a trouxe aqui agora como ela está. Porque quem somos nós hoje? Quem sou eu hoje? Eu sou o resumo de milhares de vidas que eu tive. Tudo que eu fiz, de bom ou de ruim, tudo que eu aprendi, que eu não aprendi, se resume aqui agora nessa que eu sou. Então, por isso que quando a gente já viveu muito e aprendeu muito, inclusive, é só acessar a biblioteca do coração, porque a sabedoria está lá. A gente não tem a memória consciente, porque quando a gente entra na Terra, a gente é submetido ao véu do esquecimento. Mas a sabedoria, ela está no coração, ela está reservada lá. Então, dependendo dessa história, cada qual está aqui, nesse planeta, hoje, nesse momento, com um grau, uma prontidão determinada de aprender mais ou menos, pronto para aprender ou não. Quando a gente fala de separação do joio e do trigo, pelas frequências de vibração, que as cartas de Cristo falam muito disso, os livros telos também, do que se trata isso? Bom, em princípio, a aproximação das pessoas que estão vibrando numa frequência semelhante e o afastamento das pessoas que estão vibrando numa frequência diferente. Veja bem que eu não falei em certo e errado. Eu falei em aproximação de frequências semelhantes e afastamento do que está numa frequência diferente, certo? Ora, cada um desses grupos tem uma trajetória diferente na sua linha de evolução. Vai evoluir de maneira diferente. Logo, dentro desse processo, esses diferentes grupos, que talvez correspondam a esses 7 estados de consciência, eu não sei, isso ainda é uma coisa que eu vou investigar mais, né? Cada um desses grupos vai evoluir por um caminho diferente, por um tempo diferente. Eu sei que, porque isso é dito claramente pela fonte divina, todos um dia retornarão para a casa do Pai. Porém, o caminho e o tempo que isso vai levar é absolutamente individual. Então, em primeiro lugar, não dá para querer mesmo que um outro esteja no mesmo ponto de aprendizagem, prontidão para aprender do que nós.
E aí vem, eu acho que uma posição muito importante do coração a cultivar, que é entender o verdadeiro sentido do que é ser compassivo. Porque se você entende que essa história é absolutamente individual e que é assim que funciona no universo e que todos estamos submetidos a ela, e que se hoje eu estou nessa posição, ontem eu já estive numa outra, talvez com menos conhecimento, ou menos esclarecimento, ou menos sabedoria, né? Você apenas está num ponto diferente do caminho que outras pessoas estão transitando também igual. Então, quem faz um passinho a mais no caminho de sabedoria, no exercício da compaixão, deveria olhar para o lado ou para trás e entender, sem julgar, que o outro está num outro ponto desse caminho. O julgamento não cabe. O julgamento não tem lugar quando você entende que verdadeiramente a pessoa não pode estar em outro lugar além daquela que ela está. Isso é o resultado da história dela. E isto é entre ele e Deus. Ninguém pode palpitar nisso. Ponto 1. Ponto 2. Vamos falar dessa relação entre livro e sabedoria, então. Nós já vamos chegar no coração, gente, com um caminho de automaestria. Estamos fazendo um percurso aqui. Vai chegar lá. Essa relação entre livro e sabedoria. Eu gosto muito de uma história de um mestre, de um místico sufi do século... Al-Ghazali é do século XI. Al-Ghazali. Tá? Ele é pouco conhecido no Ocidente, como muitos outros mestres do Oriente Próximo, da Ásia Central, que não tiveram uma expressão histórica, ou seja, um pouco ficaram registrados nos livros históricos, mas que trouxeram grande sabedoria e exemplo para os tempos em que viveram, e um pouco disso sobreviveu até hoje. Então, Al-Ghazali era um homem brilhantíssimo. Desde cedo, ele deu sinais do que hoje a gente chamaria superdotação, né? E ele cedo se tornou um estudioso das escrituras. Al-Ghazali era árabe, então as escrituras, né, eram o Alcorão, no mundo muçulmano do século XI. E ele se tornou um estudioso brilhante das escrituras, se tornou um professor, precocemente, um dos mais novos da mesquita em que ele ensinava, até aquele momento da história. Ele tinha o dom da palavra, dava aulas magistrais. E aí, um belo dia, um aluno dirige para ele uma pergunta. E naquele momento que o aluno questiona o quanto Al-Ghazali conhecia todos aqueles ensinamentos pelo coração, pela experiência, ele tem um momento de, digamos, raio divino, assim, né? Como se o raio tivesse caído na cabeça dele, e ele perde a fala. Ele para de ensinar, ele não consegue mais ensinar, ele perde a fala fisicamente. Daí ele sai em retiro, e ele sai viajar, né? E vai indo de mestre em mestre. E aí ele começa a anotar num caderno tudo que ele aprendeu com esses mestres. E um dia Al-Ghazali estava numa caravana, tudo isso é história biográfica, não é lenda, né? É história mesmo, é a vida dele. Ele estava numa caravana atravessando o deserto, e essa caravana é assaltada. E aí os ladrões começaram a tirar joias, né, moedas, etc., e chegaram em Al-Ghazali, e Al-Ghazali estava segurando, né, um livro, uma capinha de couro, onde tinha todos os papéis, né, todos os papéis onde ele tinha anotado todos os ensinamentos que ele tinha tido com os mestres. E aí ele diz, pelo amor de Deus, eu só tenho isso, você pode levar minha roupa, leva tudo, mas me deixa isso, que é tudo que eu aprendi com os meus mestres, são as minhas anotações. E aí o ladrão pega o livro, tira da mão dele, né, começa a folhear, vê aquele monte de papéis, pergaminho escrito e tal. E aí, para desespero do Al-Ghazali, faz assim, ó, joga tudo fora. As folhas se espalham pelo deserto, né? E aí, a frase do ladrão para o Al-Ghazali, que eu vou ler, para vocês não perderem uma palavra. Olha que maravilha isso. Então, tudo que eu tenho que fazer é tirar, né, esse livro de você para despí-lo do seu conhecimento? Essa é uma na canela bem dada, né? É quase tão pior do que perder a fala. Eu arrepiei. Então, e se sabe que é de Al-Ghazali, uma frase muito famosa também, que às vezes circula aí nas redes sociais, que diz o seguinte, você só possui aquilo que você não pode perder em um naufrágio.
Essa frase vocês conhecem, porque de vez em quando aparece em alguma postagem de internet. É dele, é de Al-Ghazali, depois dessa experiência. Então, o ladrão, aí, naquele momento, ele entende que Deus mandou o ladrão assaltar a caravana, né, para lhe dar essa grande lição. E, a partir daí, ele muda completamente o rumo da história dele, né, do ensinamento dele. Ele vive, acho que mais 10 anos antes de morrer. Ele deixa algumas obras de profunda sabedoria, baseada, então, na experiência dele e não nas estruturas que ele tinha estudado mentalmente. E vou contar para vocês. Eu tive o meu momento Al-Ghazali 2 vezes na vida. Eu conheci isso de momento Al-Ghazali, né? E uma vez foi quando eu era professora universitária, né? E a segunda vez, há 2 anos atrás, quando eu fiz o primeiro ateliê de telos. Né? As 2 foi uma canelada da boa. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, porque eu acho que pode ilustrar esse ponto que a gente está fazendo. Né? Quando eu era professora universitária, no início da minha carreira, eu fiz 2 décadas de trabalho, né, na formação de ciências humanas. E no início da minha carreira, um dia eu estava numa sala de aula e olha como é impressionante. Quando você está atento, realmente, todas as situações são situações mestre. Você pode aprender com muita coisa. E aquela situação, eu tenho certeza, inclusive, que foi meu mestre, que na época era um mestre encarnado, que me mandou aquele sujeito na minha sala de aula falar aquilo, tá, para eu ter um momento Al-Ghazali. E olha como é perfeito, né, o ordenamento divino. Esse aluno, ele era um professor. Ele era meu aluno, mas ele era um professor, né, de filosofia numa outra escola. E ele me traz uma questão dele, que um aluno dele tinha trazido para ele, questionando o quanto verdadeiramente ele vivenciava aquilo que ele ensinava. E aí, no momento que o meu aluno me conta isso, olha que uma cadeia linda, o aluno dele perguntou isso para ele, e ele vem me trazendo aquele momento Al-Ghazali dele, como ele tinha ficado mexido daquilo, e no momento que ele me apresenta aquilo, eu tenho certeza absoluta, eu senti do meu lado o meu mestre dizendo, presta atenção. E eu gelei na sala de aula, ouvindo ele trazendo a história dele com o aluno dele, porque eu sabia que ele estava sendo mestre para mim. E aí eu encerrei a aula, saí do jeito que eu pude, né? E fui processar isso. Fui processar e internalizar o quanto eu estava vivendo as coisas que eu estava ensinando. Esse foi o momento 1 de Al-Ghazali, que foi bastante importante na minha vida, que iniciou também um rumo um pouco diferente na minha busca espiritual. E o segundo momento Al-Ghazali foi há 2 anos atrás, quando eu fui para o ateliê de telos. O ateliê de telos, para quem não conhece, né, tem uma live aí que é aqui do Fênix também, que a gente fala sobre telos, né? E está lá no canal Consciência Crítica Brasil também, que eu conto um pouquinho dessa experiência do ateliê. Mas para quem não conhece, o ateliê é um workshop aprofundado, é uma imersão de 7, 8 dias que se faz em algumas partes do mundo. Eu fiz na França 2 vezes, um ano e no outro ano. Então, a gente fica num lugar, lá no meio das montanhas, né, uma espécie de uma pousada, que lembra um pouco, assim, uma coisa meio mosteiro, né, umas casas de pedra, com umas salinhas individuais, tipo cela de monastério, aquelas coisas. Você fica lá em imersão, e todos os dias você tem encontro com as pessoas que conviveram com a Aurélia Jones, né, e trazendo muito desse ensinamento, e trazendo muito material inédito da Aurélia Jones, que eles têm gravações, né, da convivência que eles tiveram com a Aurélia, né? Então, tem muita coisa nova que não estão nos livros ainda, né, que a gente vai ouvindo, e a gente tem algumas práticas, e tem algumas cerimônias no final, né? E muito momento de integração, que é um momento que a gente sai caminhar na natureza para deixar aquilo que a gente acabou de receber como energia e como informação descer para o corpinho, como eu digo, né? Então, eu estava lá pelo meio dessa semana, no ateliê de telos, e, assim, é uma fileira de quartzo que dá para uma varandinha, daí tem um gramado, aí depois do gramado sobe uma montanha com umas árvores, pinheiros, né? E meia-noite apaga todas as luzes. E, geralmente, 8h30 da noite, todo mundo já está no quartinho, já jantou todo mundo, já está indo dormir. E eu fiquei lá fora sentado, olhando o céu à noite, era uma noite um pouco fria. Isso foi em setembro de 2018. E eu fiquei muito tempo lá fora, só ouvindo o som da natureza, né? E processando as coisas que eu tinha recebido. Em um dado momento, senti que eu tinha que entrar para o quarto. As luzes apagaram, já há algum tempo, estava no escuro, e eu senti que eu tinha que entrar. Eu entrei, passei o trinco na porta, porque eu senti uma energia diferente entrando, assim, uma coisa que me deixou um pouco receosa. E eu fui dormir. E um tempo depois eu acordei com uma vivência muito lúcida,
que estava se passando ali dentro no meu quarto, que eu creio que foi visitado, né, por essas entidades, e foi um negócio meio punk, assim, sabe? Porque eu não vou contar tudo, só vou contar um pedacinho que diz respeito a isso que estamos tratando agora, porque o restante diz respeito à história galáctica da Terra e tudo que está se passando aí nos outros planos, e não cabe nessa conversa de hoje, é um troço aí um pouco denso até. E hoje nós combinamos que é o dia do macaco, que é mais para a gente rir, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas essa entidade entra no meu quarto, nessa vivência, e ela faz assim, ó, no mão, e no meu quarto tinha uma estante de livros, né? Na minha cela tinha uma estante de livros, com os livros que eu publiquei, e tinha outros livros. Isso na vivência, né? Ela faz assim, e todos os livros desaparecem. E essa entidade, pelo que eu senti, é de fato um ser existente, de uma outra civilização bastante poderosa tecnologicamente, mas que não tem a sabedoria do coração, não tem o coração aberto, né, como existem muitas civilizações no universo, vocês sabem, que eles têm avanço tecnológico e não têm avanço espiritual, como também era o caso da Atlântida, né, e da Lemúria, naquela época, né, que perderam o caminho porque tiveram um grande avanço tecnológico, mas não conseguiram avançar espiritualmente no mesmo nível, perderam o caminho e se destruíram, né? O fundamento da Atlântida foi isso também, da Lemúria. E aí eu senti que essas são informações que vieram durante a vivência, né? Era dessa civilização, muito, muito avançada, tinha conhecimento tecnológico muito avançado, era um grande criador de realidade, lidava com manipulação genética, eu vi depois, inclusive, o que eles estavam fazendo com os humanos, naquela Terra paralela, que era uma linha de tempo paralela, uma possibilidade da Terra. E ele me mostra que ele poderia eliminar tudo. Um passe de mágica, e eu não ia poder fazer coisa nenhuma, porque naquela linha de tempo, nós éramos escravos. E qual é o diferencial entre aquela linha de tempo e essa, em que nós estamos agora? A moral da história é, nós podemos ter livros, mas se nós não utilizarmos para fazer verdadeiramente a transformação de consciência que é necessária individual e coletivamente, nós corremos um grande risco de continuarmos escravos durante muito tempo na história da Terra. Eu não tenho nenhuma dúvida de que lá na frente nós vamos fazer a transição planetária e vamos chegar à nova Terra, com uma Terra de energia mais refinada e de quinta dimensão. Agora, onde cada um de nós vai estar individualmente nessa história, depende diretamente desse trabalho pessoal, e haverá uma separação natural das humanidades. Talvez uma humanidade vá viver essa realidade de escravatura de uma outra civilização para continuar seu processo de evolução mais tenso. Não é nessa realidade que eu quero estar. Eu quero estar na realidade que ascende, que ascensiona. A realidade que vai chegar à quinta dimensão depois dessa transição planetária que a gente está vivendo. Mas lá eu tive uma compreensão profunda, e foi o grande fator impactante para mim no ateliê de Telos, de que eu tinha que olhar profundamente para como eu estava vivendo a minha vida e como eu estava aplicando os ensinamentos que eu recebia, inclusive dos próprios livros que eu traduzia. E ali eu saí passada a ferro de lá. Não foi nada fácil, né? Me deparar com esse espelho, né? Foi um espelho que eles me deram naquela vivência. Veja bem o que acontece. Fala, Rogério. Não, pegar um ganchinho até para você dar, né? Mas tanto conteúdo aí, tanta coisa boa, né? Eu acho que essa questão, no momento nosso atual, é uma boa reflexão, né? Eu também gosto de ler muito, eu gosto de ler, já li vários, e teve momentos, como você fala, né? Aquela obra, naquele momento, aquilo que você conseguiu absorver, mas eu tive momentos, acho que todo mundo aqui, principalmente nos dias de hoje, tem aquele momento de parece que tem uma certa overdose de informação, né? Então, tem duas coisas aí várias coisas que foram colocadas, mas, assim, esse ponto é muito importante. A informação sempre ela é importante. Mas a questão é, o quanto você transforma aquilo em sabedoria, né, que é saborear, né? Porque, senão, ela é um amontoado de conhecimento que, uma certa hora, vai te até pesar na bagagem. Agora, tem duas coisas, conhecimento, né, que você pega através da informação e através da experiência das vidas que você viveu.
Então, assim, se a gente for ver as vidas passadas, todo mundo já teve contato com uma cultura ou com outra, com uma religião ou com outra, então nós já tivemos conteúdos e conteúdos. Embora nós esquecemos, mas a gente teve esse contato. Alguma coisa a gente aprendeu ou não com isso. E isso que a gente aprendeu está ali guardadinho, né, no coração, né? E aí é importante a gente se abrir, mas tudo é uma questão de escolha também, né? Que nem você falou aí que, em um determinado momento, aquela coisa, se você também usar o conhecimento como âncora, né, se tirar esse conhecimento de você, você vai ficar sem chão. Foi o que aconteceu na passagem que você falou, né? Então, é muito importante que, assim, não tem problema nenhum a informação. Ela tem muita importância. Mas, mais do que a informação, é o que você realmente consegue saborear, né? Com sabedoria, e também recordar das suas experiências. E hoje nós estamos nesse momento. E tem outra coisa também, a qualidade da informação, né? Porque hoje nós estamos num bombardeio de informação. Se a gente não conseguir também perceber essa questão da sintonia, da vibração, você sim está escravo de um... E ainda de manipulação, de controle, né? Então, eu acho que nós estamos num momento que, assim, mais do que o conhecimento, é você sentir, perceber o que aquela informação lhe traz em vibração, em sintonia. Perfeitamente, chegamos no ponto. Agora vamos falar dessa questão do sentir. Perfeito. Porque por que eu disse que agora, depois de um ano de trabalho, eu senti que fechou essa primeira etapa, esse primeiro ciclo, e que agora eu vou me retirar por algum tempo, não sei quanto, né? Um pouco dessa vida digital e ficar trabalhando no bastidor e fazendo o meu trabalho interno. Porque nesse momento, a internet, bom, vamos dizer que as comunicações estão bárbaras, está uma barbárie. Está uma mistura muito grande, tem muita desinformação e manipulação misturada, muita agressividade, a ponto, assim, de você começar a ler uma coisa e você começar a se sentir mal, porque os conteúdos, eles são carregados de energia, e quando você lê uma coisa, aquela energia te impacta, tem que tomar muito cuidado, gente, com certas coisas. Às vezes é até bom fazer uma boa ancoragem, sabe, se centrar, antes de sair entrando para ir ler coisa na internet. Porque essas comunicações, elas carregam energia e impactam o seu campo de energia, e isso não é uma coisa simples, tá? Porque também não quero fazer muito vídeo, e também acho que preciso me retirar um pouquinho, porque cada vez que eu tenho que vir aqui fazer isso, o meu campo de energia fica afetado em 5 dias, antes e depois. Sabe por quê? Porque primeiro, eu tenho que começar a me trabalhar, para ir me sintonizando, para entrando no alinhamento, para sentir o que tem que trazer e etc, né? Mas depois, é porque cada pessoa que vê esse vídeo aí, né, e vê a minha imagem ali, quer queira ou que não, está acessando o meu campo de energia, para concordar, para discordar, não importa, mas está acessando o meu campo de energia. Então, eu tenho que trabalhar para me reordenar, para me recentrar. A gente fez uma ancoragem aqui antes de iniciar, por quê? Porque a gente fechou o campo de proteção, né, para que energia que seja diferente do meu propósito divino não me atinja, né? Mas em tudo é energia. Qualquer pessoa que pensa em você, as cartas explicam isso super bem, qualquer pessoa que pensa em você, né, ela está acessando o teu campo de energia. Por isso que quando você julga e critica alguém, né, você está mandando isso e afetando o campo dela. Só que também tem um retorno, que ela vai lá, bate e volta, né? Então, por isso é a importância de mandar coisa boa. Mas, enfim, na internet não é isso que acontece, né? Você está muito exposto e essas coisas ocorrem, né? Bom, e aí, quando é que a gente sabe que a gente está progredindo nesse processo de internalizar o conhecimento, de fazer disso, de fato, uma ferramenta de transformação, né? E aí chegamos à questão do coração. Bom, a Saint-Exupéry já dizia, né? Você tem que aprender a ver com os olhos do coração, porque o essencial é invisível para os olhos, né? Você só pode perceber pelo coração, algo assim, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir essa voz do coração. Mas voz do coração é um termo muito batido, né? Todo mundo fala, vamos ouvir a voz do coração. Ah, eu ouvi a voz do meu coração. Não, o meu coração disse isso, disse aquilo, outro, etc, né? Mas o quanto disso, de fato, foi a voz do coração? E sutilezas. Então, agora eu quero fazer uma viagenzinha com vocês
por esse sentir do coração, o entendimento do que isso se trata, né? Como alguns místicos falaram sobre isso, para a gente clarear um pouco mais esse caminho, e aí nós vamos partir para Telos também de novo aqui. Se bem que os leitores das cartas de Cristo vão identificar nas cartas tudo isso que eu estou falando lá com outra linguagem. Vocês vão ver. Então, eu fui pesquisar, por exemplo, a simbologia do coração. A gente, nesse livro do Chevalier, do Dicionário de Símbolos, ele traz muito claro o seguinte: o Ocidente e o Oriente têm duas compreensões básicas de coração. Para o Ocidente, coração é emoção e sentimento. Para o Oriente, coração é sabedoria, inteligência, intuição, sede, né, do discernimento, é o que eles chamam o trono, o portal de Deus. Então, é um sentido completamente diferente. Se a gente pensar como órgão, né, quer dizer, o sentido do coração é centro. Né? Ele é um órgão que pulsa e que ele bombeia sangue, ele mantém a vida no corpo. Ora, a gente tem no microcosmo do nosso corpo exatamente a expressão do que acontece no macrocosmo do universo. Como dizia Hermes Trismegisto, é em cima como é embaixo. Né? O pulsar do coração, a sístole e a diástole, ela equivale ao pulsar do universo, expansão e contração. O tempo inteiro a gente tem ciclos terminando no universo e iniciando outros, nova vida sendo criada, etc. Né? Então, no coração, quando a gente entra aqui, né, apesar de a gente passar pelo véu do esquecimento, nós trazemos toda essa experiência do que é Deus, de onde nós saímos, do que é o universo, nós trazemos isso na memória do coração sutil. O coração é a sede da fonte divina no indivíduo, é a centelha divina. E é isso que chamam de eu superior, eu divino, presença divina, alguns chamam de alma, alguns chamam de espírito, mas é aquilo que representa a vida divina dentro de mim. Então, se a vida divina está em mim, como está em cima, né, em cima como embaixo, então eu já tenho, de fato, todo o conhecimento do universo dentro de mim. Por que não acesso? Por que não acesso? Quando a gente cai aqui, e a gente cai no véu do esquecimento, a gente entra nessa roda viva de viver para sobreviver e não para viver, geração atrás da outra na Terra, foi um trabalho de sobrevivência. Poucas civilizações, durante algum tempo, conseguiram cultivar a vida e não a sobrevivência. A gente entra nisso e a gente vai sendo naturalmente afastado do sentido do coração, né? E vai deixando esse coração mais como um órgão muscular, físico. Com o passar do tempo, se a gente não aprende a trabalhar as nossas coisas, com uma vida e outra, a gente não aprende a elaborar os aprendizados, as experiências difíceis, os nossos erros, os nossos acertos, né? A gente vai ganhando distanciamento e vai carregando esse coração cheio de memórias negativas, densas. Então, hoje eu sou esse coração. Como é que eu posso retornar à vida divina, que é a própria essência do divino, voltar ao divino com esse coração pesado? O egípcio, ele tem a tradição espiritual egípcia, ela tem uma imagem muito famosa, não sei se vocês conhecem, a história do peso do coração. Diz que quando, no livro dos mortos, né, tem uma passagem em que uma pessoa, o falecido, né, quando eles vão embalsamar, eles tiram todos os órgãos do corpo, mas deixam o coração. Por quê? Porque na crença deles, o coração vai ser necessário logo depois que o falecido faz a passagem. Por quê? Ele faz a passagem e ele encontra a deusa Maat, a deusa da justiça e da verdade. E a deusa Maat tem uma balança. Num lado da balança, ela pega o coração sutil do homem, ou seja, todo o conjunto de experiências que ele tem, vivências, o que ele elaborou e o que não elaborou, e põe no prato da balança. E sabe o que ela põe no outro prato da balança? Uma pluma. Uma pluminha. Ela põe no outro prato da balança. Se o coração do sujeito estiver mais pesado do que a pluma, ele é devorado. O que significa voltar às encarnações para continuar a purificar esse coração. Se o coração está leve, ele então consegue ir dançar com os espíritos. Ele consegue festejar com os espíritos. Significa que ele faz o processo de caminhar na ascensão. Ele evolui, ele evolui. Né? E aí a gente tem a noção também do plantar e colher. Então, ele é devorado se tudo que ele plantou anteriormente, ele não conseguiu purificar
e ele vai colher as consequências de ser devorado, de não poder ascender, de não poder evoluir, e ele volta na roda kármica, né? Muito bem. O que a gente vai fazer para purificar esse coração? Vamos para a Telos. Vamos pegar uma pagininha que é bárbara aqui no Telos 3, que é só uma pagininha, que se vocês lembram, é só uma pagininha em que ele resume as práticas do eu em evolução. Gente, isso aqui é uma síntese fantástica. A primeira diz o seguinte, são 4 passos que ele dá. O primeiro passo ele diz o seguinte, veja que hoje eu só vou falar do primeiro, para vocês verem que isso aqui vai dar muito pano da manga se vocês quiserem aprofundar isso, né? O primeiro passo diz o seguinte, aprender a se questionar. Deixe de lado tudo o que você pensa que sabe sobre si mesmo. Bom, daí a gente já esbarra nos nossos padrões de crenças, nos esquemas mentais, nos dogmas e tudo mais. Ontem eu estava assistindo um filme antigo que chama Poder Além da Vida. É aquela história de um esportista, né? Que sofre um acidente, que não pode mais competir, daí ele encontra um mestre, lá um guru, que vai ensinar para ele o poder da presença, do aqui e agora, da consciência e tudo mais. Enfim, ele aprender a ouvir o próprio coração e tal. Ali tem a sabedoria de que a percepção do real só acontece no presente. Se eu entro no presente, com tudo que eu acho que eu sei, eu não me abro para a experiência, suspendendo temporariamente o meu padrão de crenças e as minhas reações condicionadas, eu não estou na experiência. Logo, eu não tenho como tirar aprendizado e maestria dela, não tenho como tirar sabedoria. O que é o problema hoje da internet, quando alguém posta alguma coisa? Menina do céu, se alguém exprimir uma opinião, não importa qual seja, vai aparecer 10 lá que vão reagir emocionalmente àquela opinião, vão postar um monte, às vezes, de coisas mal educadas, impropérios, agressivas, porque ele pensa diferente. E você veja o nível do pouco despertar espiritual. Porque quando você se identifica com alguma coisa que você acredita, isso tanto serve para crenças, tanto serve, inclusive, para profissões. O que você faz na vida, Rogério? Qual é a tua profissão? Deixa eu abrir meu microfone aqui. Eu sou matemático, formado em matemática, trabalhei muito em empresa, hoje eu sou autônomo. E faço um pouco de terapia holística também. Uhum. Mas a formação é ciências e matemática. Tá bom, digamos, vamos pegar ciências matemáticas. Eu sei que a Jussara é enfermeira, né? Ou foi, pelo menos, né? Trabalhou em uns órgãos de saúde, etc. Tá? Vocês têm um conjunto de crenças relativas à profissão de vocês. Né? Natural. Toda profissão tem um conjunto de crenças estabelecido. Se eu vou lá, se vocês são pessoas que se definem pela profissão, ou seja, em vez de ser Jussara, em vez de ser Luiz Rogério, vocês são matemática e enfermeira, a identidade com a profissão é tão grande, é o que se chama nas empresas a identidade com o crachá, né, que o povo carrega, né, o cargo, etc., né, a identidade com isso é tão grande, se vem alguém e apresenta uma realidade diferente ou uma visão diferente do que vocês estão fazendo, a probabilidade de que você reaja emocionalmente é muito alta. Por quê? É como se aquela visão diferente estivesse atacando quem vocês são. Quando você se identifica muito grandemente por aquilo que você faz e por aquilo que você acredita. É como se aquilo definisse vocês como pessoa. E não é. E é um saber que tem os seus ganhos e também tem as suas limitações. E então, é esse jogo psicológico que eu vejo hoje na internet. Quando alguém posta uma opinião diferente, o povo reage emocionalmente porque é como se ele estivesse sendo atacado pessoalmente, porque ele pensa diferente. E não se trata disso. Veja o quanto de insegurança tem uma pessoa que precisa se definir pela crença dela, né? E se agarra nisso de uma maneira dogmática. Quando alguém apresenta uma opinião diferente, ela não consegue nem pensar, ela reage emocionalmente, né? Então, isso é muito presente hoje, por isso também que eu estou me afastando um pouquinho, dá um tempo, porque é cansativo ver tudo isso, né? Você fala A, alguém entende B, e em cima do B já faz uma controvérsia, faz uma polêmica, e você está falando de A, e não tem como a pessoa entender que você está falando A. Então,
às vezes não tem mesmo o que fazer. Por isso que o Zohar, lá no capítulo final de Telos, vai dar aqueles conselhos muito bons para a gente, que depois a gente vai ver. Agora, uma pessoa que age assim, está agindo, ouvindo a voz do coração? Não. Se você perguntar para ela, ela é capaz até de dizer, não, eu estava ouvindo a voz do meu coração, eu fiquei indignada com o que aquela pessoa disse. É como se, exatamente, né? O ego é quem busca sempre se identificar com algo. Precisamente, Ana Paula, obrigado pela contribuição. Né? O ego, ele é um mecanismo, ele tem um papel, um funcionamento. Ele nos preserva da vida. Mas o ego não nos define como seres na Terra, como seres divinos. O ego é um mecanismo útil, quando mantido no devido lugar. Né? Então, embora o coração seja o símbolo dessa presença divina, o jeito que o ocidental, principalmente, lida com esse coração, né, como sede de uma emoção, de uma reação emocional, não tem nada a ver com o coração espiritual. O coração espiritual é ter consciência de que essa presença divina está ali e que pode ser consultada. E trabalhar para, com o tempo, ir afinando isso. Você sabe o que, aliás, qual é a origem da palavra presença? Você fala muito disso, né? Tem que estar presente no aqui e agora para fazer as coisas. Sabe o que significa a origem de presença, do latim? Presencia. Sabe o que significa? Estar ao alcance de. Então, quando você está presente no coração, você está ao alcance de Deus e de tudo que Ele tem para te comunicar. Gente, olha, para e pensa nisso. A presença de Deus, você precisa ter consciência dessa presença para ela poder te alcançar. Senão ela não conversa com você. Nossa, tanta coisa bonita aí, né? Eu vou pegar um ganchinho, vou te cortar só um pouquinho. Vai lá. Mas dentro disso que você falou, é assim, muito importante isso, porque o livro de Telos, ele traz muito também que a maior questão do ser humano é a emoção, é a cura das emoções. Eu acho que, sei lá, 90%, 99% é lixo emocional, que a gente Sim. de vidas passadas, de crenças, e viver o agora, e nesse agora que nós estamos vivendo, é se libertar, se desfazer de tudo isso. Eu sei que parece um clichê, mas é isso. E essa questão que você falou, de que o coração é a sede da centelha divina, e não é a casa, não é, a gente coloca todas as emoções no coração. Isso. E a gente tem dificuldade em identificar mais se a gente tem amor, se a gente tem, sabe, porque na verdade a gente coloca tudo nessa questão, porque a gente se defendeu tanto pelas emoções, se reprimiu tanto, que às vezes, quem que já não passou naquela, mas eu me endureci tanto, mas cadê aquele garoto, aquele criança? Mas por quê? Porque a gente se ancorava nas emoções. Quando você consegue ver a conexão, eu achei perfeita essa definição, de que é uma sede de sabedoria, e sabedoria é isso que você vive e se conecta também com a sabedoria divina, né? Porque é uma ligação que vem, eu acho que tem essa inteligência, essa sabedoria que vem do todo, e essa experiência que você traz aqui vivida, juntando isso é a sabedoria, né? Porque você traz conhecimento dessa passagem do desdobro que vem da fonte, vai se desdobrando, só que em inocência, né? E aqui você experimenta tudo e vai trazendo o equilíbrio dessa mescla, né? Do que você traz e do que você vive. Põe à prova. Mas o que nos atrasa, nos coloca na roda de Sansara, é justamente o apego às crenças e principalmente às emoções. As reações emocionais, que é pior do que as emoções, né? A emoção em si, ela é um mestre se você saber utilizá-la. Tanto é que a gente, por exemplo, tem as emoções e a capacidade de empatia, é uma grande vantagem evolutiva de um certo ponto de vista, porque há outras, como eu acabei de dizer, civilizações que não têm essa capacidade da emoção e da empatia. Portanto, eles só se desenvolvem no nível tecnológico, não tem nada de sabedoria nisso. São frios. Né? É o raciocínio perfeito, lógico, são máquinas. E não tem sabedoria, não tem crescimento nisso. Bom, mas isso é outro pergunta. Mas quando a gente fala dessa sabedoria do coração, e a gente diz, você tem que aprender a ouvir essa voz do coração para se guiar em todas as suas decisões cotidianas, aí alguém sempre vai dizer, puxa, mas eu não consigo fazer isso. Né? Isso não acontece comigo. Será que eu estou insensível? Né? Será que meu coração é de pedra? Né? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, se o seu coração fosse de pedra,
né? Você não estava aqui ouvindo essa live, porque se o seu coração ainda tem vida, ele tem uma pergunta, ele tem uma busca. Se você está aqui é porque você tem uma busca, então você tem uma semente, né? Você tem uma semente no coração que busca. Então isso já é um grande ponto de partida. Você tem uma prontidão para aprender. É só uma questão de sintonia, de como estar presente na prática. E essa semana, enquanto eu estava refletindo para essa live, eu sentei ali com o livro Telos, né? E o meu caderninho de anotações. Eu tenho meus diários de jornada, assim, né? Desde o primeiro ateliê de Telos em 2018, né? A maneira que eu encontrei para me reorganizar a partir do meu próprio coração, do meu ser essencial, foi escrevendo. Que aí eu comecei a escrever tudo que eu estava vivenciando, e aquilo me ajudou a trazer muita clareza. É um exercício que eu recomendo. Mantenha um diário de jornada da sua busca espiritual. Vocês vão ver que é uma ferramenta interessante. Mas eu estava escrevendo ali, e eu li esse trechinho de Telos, que eu acabei de ler para vocês, né? E dizendo, faça as perguntas que brotam do âmago do seu coração. É o segundo ponto do primeiro passo ali de Telos. Faça as perguntas que brotam do âmago do seu coração. Falei, quer saber? Vou fazer um exercício de perguntas. Peguei meu caderninho, parei, foquei no coração e pedi. Né? Esse estado, que eu não sei o que é. Né? Que pergunta é? Que pergunta que brota do meu coração? E anotava. Em seguida vinha uma resposta, anotava. E assim foi. Tal coisa. E assim eu fiz uma lista de perguntas e de respostas daquilo que estava brotando do meu coração naquele momento. Sem julgamento, sem avaliação nenhuma. Peguei o caderninho, sentei, olhei para o coração e disse, qual é a pergunta? Tá. Qual é a pergunta? Tá. E às vezes vinha uma resposta seguida, anotava. E assim foi. E aquilo foi me trazendo uma compreensão imediata de uma situação que eu estava vivenciando, com a qual eu tenho refletido há algum tempo. Veja, gente, um exercício tão simples e que tem um poder de conexão. Aprender a ouvir essa voz é simplesmente parar e dar o espaço da presença para o coração, para que nós estejamos ao alcance de Deus, da sabedoria de Deus que fala pelo coração. A minha divina presença, eu sou, o meu eu divino, o meu eu superior, ele está prontinho para falar. A gente que não deixa ele falar. Faz um exercício simples, de prática de exercício de pergunta, por exemplo. Isso é uma coisa. Aí vem a questão da resposta, né? Que o terceiro ponto aqui do primeiro passo de Telos diz, disponha-se a ouvir com a parte de você que está desperta o suficiente para receber a resposta. Bom, nas minhas pesquisas essa semana, eu encontrei um trecho de Ibn Arabi, que é um outro místico sufi que eu amo de paixão. Ele viveu no século... Ibn Arabi é século XII, na Espanha. Ela é chamado mestre dos mestres, né, no mundo do Oriente Próximo, porque é um homem de profunda sabedoria. Tem uma série no Netflix que chama Ertugrul, o Império Otomano, que conta a formação do Império Otomano. E lá aparece, em vários episódios da primeira temporada, ou da segunda também, Ibn Arabi, que era um grande sábio sufi. E eu encontrei um trechinho dele em que ele fala o seguinte, ele trouxe uma ideia fantástica, que vai ilustrar o ponto que eu quero ilustrar para vocês sobre o que é ouvir, de fato, receber a sabedoria que vem da fonte divina. Ele diz o seguinte, o coração do místico, do buscador, né, é absolutamente receptivo e plástico. Plástico, lógico, né, não é substância plástica, né, é plástico de plasticidade, de flexibilidade, de maleabilidade. Né? O coração do místico é absolutamente receptivo e plástico. Ele assume qualquer forma pela qual Deus se revele. Assim como, por exemplo, um pouco de cera recebe a impressão do sinete. Ele recebe qualquer forma pela qual Deus se revela. Sabe como é que está descrito isso lá nas cartas de Cristo? Quando ele fala, né, que quando você faz um pedido, você faz uma oração, você faz uma pergunta, você faz um exercício para se conectar com a fonte divina, com a consciência crítica, que, em última análise, é isso que está no seu coração, porque a fonte divina se expressa pela consciência crítica em seu coração. Estamos falando da mesma coisa. Quando você faz esse pedido, você tem que se abrir para a resposta do jeito que ela vier, não do jeito que você imagina que ela tem que vir. E é aí que muita gente perde o rumo e que não consegue escutar o próprio coração, porque está esperando uma resposta pronta, que vem de um jeito que ela já imaginou que é a que ela pode aceitar. Percebe
onde é que ela escorrega? Assim, a armadilha é a armadilha da crença, a armadilha do esquema mental rígido. Quando você se põe num caminho de ensinamento e para ouvir o próprio coração, o seu coração deve ser receptivo e assumir a forma em que Deus se revela para você. Isso também se aplica aos livros. Um livro, outro livro, uma situação, outra situação, situação. Esteja aberto, porque daí o sinal vem e você pega a dica. O seu eu divino, ele está o tempo inteiro conspirando com seus mentores e com o universo. Eles se falam que é uma beleza, só você que não escuta a conversinha. E daí eles se sintonizam, o teu eu divino, o seu eu superior, ele te conduz para a experiência que você necessita para aprender alguma coisa ou para pegar uma dica. Ele te conduz e te leva à situação, ele te põe na situação. Você não vai pegar se estiver com muitos condicionamentos mentais e emocionais sobre como as coisas devem acontecer. Talvez você já tenha experienciado isso que eu estou falando. Você sente que você foi guiado por uma situação e lá aconteceu determinada coisa que você precisava para ter um insight, para cair uma ficha, para provocar uma transformação profunda na sua vida, na sua percepção. Possivelmente, se vocês puxarem pela memória, vão encontrar isso. Alguma experiência que foi reveladora para vocês nesse momento. Isso era o seu eu divino trabalhando em conspiração com seus mestres, mentores, com a consciência crítica. Então, a linguagem, ela para quem gosta de estudar a linguagem, ela é muito reveladora. No árabe, né, a palavra coração, que é kalb, tem a mesma raiz da palavra kabil, que é receptivo. Então, coração é a mesma coisa que receptivo. Ele é o órgão receptivo da consciência divina dentro de você. Então, gente, vou fazer só uns paralelos para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Vocês sabem qual é o hieróglifo que representa o coração no Egito Antigo? Um vaso. Um vaso. E há místicos que já apontaram o seguinte: o coração tem uma forma de triângulo. Um triângulo é um cálice. E também é o símbolo do feminino. E o símbolo do feminino é o que remete à intuição. A quem busca e escuta pela intuição, pelo coração. Não deve ser à toa, gente, que a maioria absoluta dos participantes de workshops de espiritualidade, trabalhos terapêuticos, leitura desse tipo de livro aqui, são mulheres. Porque elas já estão naturalmente, né, parece que mais afinadas, elas têm a receptividade natural do coração feminino para essa linguagem do divino. Você sabe que eu tenho aqui, assim, aqui da editora tem uma lojinha eletrônica ali na internet, né, e quando as pessoas entram lá para fazer uma compra de livro, elas preenchem um formulário com os dados pessoais, idade, sexo, coisa. Há um tempo atrás eu parei para olhar, nunca tinha feito isso, eu parei para olhar a estatística de qual é o perfil que compra livros, esses livros aqui. Eu dizer para vocês, na absoluta é mulher, né? E de uma faixa de idade um pouco mais elevada, porque esses livros geralmente não são comprados por jovens, né? Mas a mulher tem a abertura natural do coração, ela tem essa sintonia, essa facilidade de sintonia com o coração. E é por isso que o papel da mulher foi tão esmagado nas gerações, nas civilizações mais recentes, porque ela traria naturalmente o equilíbrio com o princípio ativo masculino, que é o outro lado do triângulo invertido. Então, este lado feminino, e por isso que nesse tempo da Terra existe tanto despertar do sagrado feminino ocorrendo, a recuperação da deusa do feminino, porque isso é necessário, porque ela traz um canal de percepção e intuição direta com o divino e equilibra o princípio ativo masculino. Receptividade, atividade. Ativo, passivo. Isso são as faculdades do coração. Então, o coração sinaliza. Começa a conversar com ele, gente, não é uma coisa tão complicada. Faz pergunta e esteja lá presente para ver a resposta. Faz o exercício. Nós temos as práticas, nós temos as ferramentas. Como o mestre Adama disse também que a espiritualidade é simples, né? Não precisa complicar. Não precisa criar N condições para eu estar no momento em que eu possa, então, parar e fazer uma conexão. Eu não sou uma pessoa que para muito para fazer conexão. Isso não é muito da minha natureza, eu sou muito ativa, estou sempre trabalhando, fazendo coisa.
Mas o tempo inteiro eu procuro parar no sentido de olhar para dentro e dizer, o que você está sentindo? Ou me alinhar com a minha presença, eu sou minha magnífica presença, eu sou, olho e sinto. É esse diálogo que a gente tem que estabelecer, porque com o tempo você vai percebendo sinalização. Às vezes ele sinaliza com uma sensação física, dá uma dor, dá um peso, ou dá um alívio. Às vezes ele te sinaliza te conectando com algum evento externo que serve de sinal para você. É um diálogo, é uma conversa. Aprender a ouvir a voz do coração é uma conversa que você estabelece com isso. E nesta conversa, e daí, com o tempo e com a evolução, você vai aprendendo a separar o que é conversa real do coração e o que é conversa da mente. Né? Que é uma outra coisa para a gente diferenciar. Que não é a sua mente que está falando, não é seu ego que está falando, é realmente a voz do coração. Então, onde que reside a sabedoria para atravessar o caos? Alguma ideia? Será que é tão complicado assim? Fala, Rogério, você vai entrar? Diga. Não, eu acho que perfeito esse fechamento, né, do coração, porque assim, primeiro essa questão, né, de interpretar direito o coração, né, a gente não ficar preso, porque assim, isso faz parte de nós, né, está em nós. Então a gente precisa compreender isso, mas também se empoderar disso, né. Então acho que foram faladas tantas coisas maravilhosas aí para a gente não ficar. É lógico que a emoção, ela tem uma importância, como tudo, né? Até mesmo o ego, o seu papel, mas a questão é colocar cada um no seu lugar, no seu papel devido. Então, você se libertar dessas crenças, do lixo emocional, você entender que o coração é a receptividade da sabedoria, da centelha divina, e saber que todos nós estamos totalmente preparados para isso. Eu acho que esse percurso, né, essa vida de sobrevivência que a gente viveu, a gente também, principalmente para quem começa a despertar, né, porque quem está no mal consciente no mal, né, mas quem está se reformulando cai muito numa baixa estima, né, num desvalorizamento, numa desvalorização de si mesmo. É o momento de a gente se conectar realmente com o coração, mas nessa parte do coração, essa questão da receptividade, da centelha divina, e não muito na questão da avaliação, ou do julgamento que traz todas essas crenças e essas emoções, tá? E aí sim, a emoção, quando bem compreendida, se transforma num sentimento de alta vibração, ela é totalmente positiva. Mas se você fica na emoção de baixa vibração, isso só lhe atrasa, só te faz você ter que ficar rodando. E é esse o mecanismo deste jogo que nós estamos, né, até então. Mas acho que o mais importante de tudo isso, esse caminho do coração para passar sobre esse caos, esse momento que nós estamos passando, essa abertura que nós temos tendo agora para a ascensão, outra coisa que também eu acho que o livro Telos nos traz, a ascensão está aberta para todos, né? E esse é o momento agora, e é uma porta, uma oportunidade única deste momento, né? Depois, quanto tempo será que vai nos apresentar de novo essa mesma oportunidade? Então, comece a se abrir a isso, comece a fazer esse trabalho de conexão, né? Ninguém é mais ou é menos pelo seu passado, pelos seus equívocos, seus deslizes, sim pelo que você somou até hoje de experiência e o que você vai ser daqui para frente, né? Então, eu acho que essa porta do coração, desta maneira colocada, e não é só a questão de mimimi emocional, né, e sim da receptividade, da conexão, é totalmente oportuno para o que nós estamos passando e pelo que vai vir pela frente, né, pelas notícias, pelo bombardeio de informação, a gente se apegar neste ponto, né, essa questão de que o que serve para mim, né, daqui para frente.
Você sabe, perdão, Rogério, não, fala, Jussara, primeiro, depois eu complemento, vai. Eu já percebi que o pessoal está querendo fazer umas perguntas. Eu vi também. Começaram a fazer umas perguntas. Na hora que você tiver um tempinho, surgir um breakzinho, você me chama que eu passo a pergunta, tá? Gratidão. Uma coisa que você falou super importante, Rogério, assim, essa questão do empoderamento, a palavra está meio batida, né? Porque todo mundo começou a usar, mas assim, tem uma porção de palavras que o povo usa, mas não entra a fundo no que significa, né? Não entra na prática disso, né? Então, essa história do empoderamento, do que se trata, né? De você adquirir o próprio poder. Olha, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, né? Muito crítica, né? E eu tive que lidar com isso a vida inteira. Mas o que me ajudou muito nesse processo foi ouvir repetidamente no plano espiritual que o que eles esperam de nós não é a perfeição. Nós não estamos numa condição de perfeição na terceira dimensão. O que eles esperam de nós é que nós façamos o nosso melhor. Cada qual dentro do seu quadrado. Tá? E que nós não somos seres de menor valor porque somos esses seres imperfeitos da terceira dimensão. A partir do momento que a gente entra no plano da terceira dimensão, naturalmente, pela própria maneira como as coisas estão organizadas aqui, nós vamos errar, nós vamos cair na armadilha das emoções, do ego e tudo mais. E isso faz parte da experiência de aprendizado. Inclusive, vou falar uma coisa que não tem muito a ver agora, mas só para vocês terem uma noção de como essa história vai muito mais longe, e é muito mais profunda. Como o planeta Terra é um planeta de experiência, não necessariamente de escola e expiação, como falam, é mais do que isso, experiência é mais do que escola e expiação. Experiência, e é uma experiência galáctica, significa que quando nós, como indivíduo, aprendemos, adquirimos sabedoria, aprendendo e errando, isto que nós ganhamos como sabedoria, ele reverbera quanticamente, exponencialmente para o universo inteiro. E isso acrescenta para a sabedoria do todo universo. Nós vivemos uma experiência que colabora para a vivência do todo. Você pode encontrar materiais aí em que outras civilizações falam, inclusive, de que eles estão super ligados no que acontece aqui, porque eles aprendem conosco, na observação das nossas experiências. Então, nós somos parte também de uma experiência em que é esperado que a gente cometa erros. Então, ninguém tem que entrar nesse nível de autoexigência, de achar que não tem valor. Isso também foi uma coisa inculpada, um sentimento de culpa que foi inculcado pelas religiões dogmáticas. Você sabe qual é a origem da palavra pecado, gente? Essa eu tenho que falar, por favor. Me desculpe se eu falo muita palavra, mas é que me começa a ficar indignada com algumas coisas. Nós estamos adorando, Solange. Tá. Sabe qual é a origem da palavra pecado? O que pecado significa na origem? Não é ser pecador, alguém que comete um erro. Pecado significa passar ao largo de si mesmo, ou seja, passar longe de si mesmo. Mas que si mesmo? Do própria verdade, do coração, gente. Passar da única coisa que te define como identidade, que é quem é o seu eu sou, que é um ser divino. Então, quando você se passa longe do seu eu divino que lhe habita, aí você peca. Mas não contra alguma religião, contra algum Deus, etc. Você peca contra o seu próprio eu divino. Sabe? Então, não cabe punição nenhuma, não é por aí. Cabe o reconhecimento de que fizemos um mau caminho, que fizemos um caminho errôneo e que regenerar-se é voltar ao caminho do eu divino que habita em mim e aprender a ouvir sobre isso. Então, toda essa doutrinação dogmática mantém as pessoas no medo, na culpa e na menos-valia, né? Como se fossem seres que não têm direito à ascensão. Você muito bem pontuou. Cristo diz isso nas cartas, que ainda dentro desse tempo de vida, se você fizer seu trabalho interno adequadamente, com muita sinceridade e empenho, você pode sair da roda de Sansara. Ele usa com outras palavras, mas é isso que ele está dizendo. O pessoal de Telos diz a mesma coisa, você pode sair da roda de Sansara e você pode ascensionar ainda nesta vida. Não é uma coisa que está assim para daqui a 100 vidas, só se você quiser. Aí entra a questão da escolha, né? Tem uma escolha.
Tem uma escolha do nosso eu consciente e uma escolha da alma. São coisas um pouquinho diferentes. Mas, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, gente, 9h35. Vou começar a dar uma apurada, né, porque é 1h30 mais ou menos, é isso? É, por aí. Tá, eu vou dar uma apurada. Solange, se você... Aí tem as suas perguntas, você quer que eu vá... Porque, de repente, você pode fazer uma resposta conjunta, pode né? falar. Deixa eu ir na 28. A Loriana perguntou, 8 e pouco, deixa eu ver lá, ela perguntou assim, cadê? Solange, somos a primeira geração do despertar? Ah, tá, essa questão. Somos nós quem vamos puxar a fila, assim dizendo? Essa é da Loriana. E tem a outra, se você quiser começar a responder, eu deixo a segunda na tela. Não, aí pode falar, porque eu vi ela aí passando uma coisa, pode você falar. Viu? Elas são mais ou menos... 9h28. Era aqui. sobre... Solange, com o mundo na turbulência que está, nos bombardeando diariamente, em que não sabemos mais diferenciar o que é luz, o que é sombra, como ter a capacidade de dialogar com as verdades do nosso coração? Tá. Primeiro, sobre a questão de nós sermos a primeira geração ou não, tá? Eu tenho a impressão que ela está perguntando a partir de uma visão, que talvez seja aquela questão da primeira onda de voluntários, etc., aquela material da Dolores Cannon. Tá? Talvez ela esteja perguntando a partir disso. Eu não conheço o suficiente desse trabalho da Dolores Cannon, é um que está indo na pilha para leitura futura, né? A primeira onda, né, a segunda onda, a terceira onda, enfim, dos encarnados que vieram prestar um serviço na Terra. Não sei se você está perguntando sobre isso. Isso. Mas, do ponto de vista da minha experiência, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Primeira geração do despertar, eu acho que, na verdade, esse despertar, ele ocorreu um pouquinho a cada vida que a gente viveu, né? E hoje o que acontece, qual é a diferença com o tempo presente? Que de algumas décadas para cá, aumentaram muito as oportunidades e ferramentas para o despertar em massa, coletivo, ou seja, atingindo mais pessoas, tá? Se a gente olhar para o processo de transição planetária, para aquilo que se espera que vai acontecer daqui para frente, né? Esse processo começou efetivamente devagarzinho depois da Segunda Guerra Mundial, foi ganhando fôlego devagar nos anos 70, e no ano 90 começou a disparar, tá? Que é um processo que vai levar talvez alguns anos ainda numa primeira fase, depois entrar numa fase mais acelerada, né? Para daqui a algumas décadas. Então, nós somos a primeira geração do despertar coletivo, e eu acho que é possível que sim, porque vão começar a cair algumas fichas para o pessoal, pelas máscaras e véus da realidade que vão começar a cair. Tem muita coisa sobre a história da Terra, né, que é mantida escondida, né? E a história da Terra, gente, que não remonta a 5.000 anos, que remonta a milhões de anos. Já houve sobre a Terra aqui muitas civilizações que tiveram seu apogeu e declínio, e vieram outras e outras e outras e tal, e viveram aqui eras douradas, eras de escuridão, e enfim, tal. A história da Terra é muito mais longa e complexa. A história da nossa relação com os irmãos galácticos, a história de como eles estão aqui há muito tempo já infiltrados no planeta, operando, trabalhando para o bem ou para o mal, a história sobre a nossa natureza divina e a conexão com a fonte divina, a história sobre a saúde, a história sobre tudo, sobre a alimentação, a história sobre o nosso estilo de vida, a história sobre como nos mantém escravos no sistema de trabalho de sobrevivência, a manipulação da economia, um monte de coisas. Por isso que eu digo que o mundo é matrix, é uma matriz de ilusão e controle. Muito pouco do que a gente vê é realidade, é verdade, do ponto de vista de uma história divina e universal. Muito pouco. Então, a nossa única saída já que nada daqui em volta é 100% verdade, ou, quem sabe, 1% verdade, 2% verdade, né? Nada daqui é verdade, eu só tenho que ir à fonte. A fonte é, de fato, fazer essa conexão. Agora, não é complicado começar. O que eu acho que falta? Já falando aí para outra pergunta. Olha, lá nos ateliês de Telos, eu vivenciei isso muito diretamente. Como as entidades do grupo de trabalho de Telos, né, elas frequentemente se faziam presente na reunião através de canalizações, em que ficava, assim, bem óbvio que eles sabiam tudo que se passava
na nossa cabeça e coração de todos que estavam ali presentes, porque eles vinham, faziam intervenções bem pontuais e retas, assim, eu tive contato com a precisão do trabalho desses mestres, né? Eles são extremamente precisos no que eles orientam, no que eles dizem e no que eles dizem que nós temos que fazer. E o que ficou muito claro para mim, que eles esperam de nós, é o seguinte: é uma decisão consciente de que você vai botar esse pé no caminho e caminhar esse caminho. Isso eles não podem fazer por nós. Eles nos dão as ferramentas, eles nos dão orientação, eles nos dão um monte de livros, mas eles não nos podem dar a vontade de entrar nesse caminho. Primeiro, a pessoa tem que fazer uma escolha, ela tem que tomar uma decisão e persistir nessa escolha. E alimentar esse coração diariamente. Com exercício simples. A intenção, né? Que a gente tem que colocar a intenção aí. Eles podem, sim, até nos ajudar, mas a gente tem que tomar essa decisão, colocar a intenção. Aí, sim, a gente começa a dar abertura, né? Que tem a nossa parte, e eles podem até nos auxiliar, nos inspirar, mas essa decisão e essa intenção é fundamental. Porque ninguém vai fazer esse caminho por nós. Gente, se nós estamos falando que o caminho de evolução e ascensão ele é pessoal, você acha que vai vir alguém aí de algum lugar, vai dizer assim, bom, peraí que eu vou entrar no seu corpinho, vou fazer o processo por você? Não, né? Sou eu que tenho que voltar para casa. Então, como muitos irmãos nossos, desculpa, Solange, eles às vezes perguntam, né, na ingenuidade, né, a gente sabe que é baseado nas crenças limitantes, quando é que Jesus vai vir pela segunda vez? Vai vir, Jesus vai retornar, tadinho, se ele retornar de novo, vai ser crucificado de novo. Né? Se ele botasse no corpo físico, sim. Né? Então, já, o ensinamento todo que ele trouxe, então, a gente até hoje não processou tudo. Então, na verdade, ele já fez a segunda volta. Não, sim. Né? Exatamente. Mas você entende, né? Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu quero pontuar que essa volta já aconteceu. Percepção. Exato. É essa presença da consciência crítica entre nós. E você pode experimentar isso facilmente. É só querer, decidir e começar a conversar com esse coração interno, porque esse coração ele é a expressão da consciência crística. Isto já é a segunda vinda. Ele está ali disponível para qualquer um que queira se conectar. E todas essas verdades, né, Solange e Luiz, e o pessoal que está ouvindo a gente, todas essas revelações, e ainda tem gente que fala, será, ainda fica tomando partido. Gente, vamos ouvir o coração, como a Solange está falando. Vamos sair da dualidade, vamos sair da dualidade. Da parte do partidarismo, do meu, como você falou, muito bem falado, a gente tomar para si a verdade que não é nem sua, você nem sabe. Tem pessoas que estão tomando partidos aí de várias naturezas, né, com relação à saúde, com relação a tudo. Não vou nem falar aqui para não dar... Não me abra. Não pode chegar nem tocar, mas aonde que nós estamos colocando o nosso coração e tomando como a nossa verdade, muitas vezes, uma situação que a gente nem sabe realmente o que está acontecendo. A gente não sabe todos os bastidores daquelas instituições, como a gente, né, defende tão piamente. Então, desculpa me atrapalhar, mas... Não, é isso mesmo. Então, gente, para começar a ir para o final, eu só vou pegar... Eu gancho com essa palavra de automaestria, né? Que a gente diz o coração como um caminho de automaestria, né? Para a gente atravessar esse caos, né? Bom, o que é a automaestria? Vamos resumir. É o domínio de si, das suas emoções, dos seus pensamentos, o domínio de poder fazer esta conexão, né? Renato, por onde a gente começa essa conexão? Cara, hoje quando você for para casa, se você já está em casa, a hora que você sentar, pega um papelzinho, senta do lado, olha para o seu coraçãozinho e pergunta, querido, o que você quer me falar? E anota a primeira coisa que vier na mente. Suspende um pouco a mente, no sentido de julgamento e avaliação, e convida o coração para essa conversa. Começa a ouvir as perguntas que ele tem, os comentários que ele tem, e vai escrevendo sem fazer censura. É a nossa mente que corta o caminho para esse coração, porque a gente acredita que não pode ter essa conversa, que essa conversa está inacessível. Isso é crença. Essa conversa não está inacessível. Se você fica criando condição,
para, quando eu souber tal coisa, quando eu tiver tal coisa, ou quando eu for fazer tal coisa, aí eu vou conseguir conexão. Não é assim. É agora, é já. E a gente está num tempo, sabe? A gente está no tempo que a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. O negócio acelerou muito. Depois que iniciou essa quarentena, então, gente, energeticamente, eu estou sentindo que a troça acelerou de um jeito que parece que o mundo externo não parou. Parece, né? Não parou, mas parece. Porém, em processos energéticos evolutivos, eu estou sentindo que acelerou muito. A quantidade de coisas que me aconteceram, que eu trabalhei, que eu fiz nesse período, o dia, para mim, atualmente, a minha sensação, meu sentimento das horas do dia, tá mais ou menos em 6 a 8 horas de duração o dia, não 24 nem 16. Pode ser que isso esteja acontecendo mesmo pela ressonância Schumann, pelos pulsos que a Terra está emitindo, pode ser que a nossa relação com o tempo tenha mudado, mas está muito mais rápido. Né? Então, nós temos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, não espera uma condição ideal. Agora, se permita acreditar que você pode fazer essa conexão e dê o primeiro passo. Começa a conversar com o coração hoje. Vai tomar banho agora? Começa. E aí, coração? O que você tem para me dizer? Meu eu sou, o que você tem para me dizer? Você está gostando disso que eu estou fazendo? Eu estou com uma sensação esquisita. O que é isso aqui? Você pode me explicar? O que você não está gostando? O você é o eu superior, é o eu divino. Né? O que você não está gostando do que eu estou fazendo? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa que está em desarmonia com o nosso eu divino, isso se manifesta, ele dá sinais. Não dá? Você sente o coração pesado, você sente o desconforto, você sente qualquer coisa, mas ele dá. Tá? Então, eu acho que assim, o caminho é a decisão imediata, é não esperar nenhuma condição ideal. Lembrem-se, tudo que eles necessitam é que a gente inicie um processo com intenção. Eles vêm e empurram. Porque a proximidade entre os mundos, ela está muito maior, os véus eles estão se afinando. Então, está muito mais fácil, né, para os nossos mentores, para nossos guias, para a fonte divina se aproximar de nós e nos dar as dicas. Está mais fácil para eles. A gente só tem que dar abertura. Só isso, abrir a portinha. Né? Eles já vão entrando. Não precisa muito. Então, o caminho da automaestria, né, é esse domínio de si que prevê essa não reação, em primeiro lugar. Ponha o espaço da respiração entre alguma coisa que você presencia e a sua reação. Eu aprendi isso como professora, quando me faziam perguntas na sala de aula. Porque, claro, o professor não sabe tudo, né? Então, às vezes, o aluno perguntava uma coisa e eu tinha que fazer um raciocínio, uma construção do meu conhecimento para poder elaborar a resposta e responder para a pessoa, certo? Como é que eu fiz isso? Eu aprendi a fazer isso? Colocando o espaço da respiração. Como é que é isso? Eu começava a responder bem devagar para o aluno, e à medida que eu ia falando, eu ia respirando, e aí eu tinha tempo de pensar na resposta, e aí naturalmente me vinham as conexões necessárias. Eu coloquei o espaço da respiração entre a pergunta dele e a minha resposta. E o espaço da respiração é o espaço da presença, porque se você olhar qualquer método espiritual, ele sempre diz que começa pela respiração. Qualquer bom método espiritual vai te ensinar a respirar, né? A deixar essa respiração curtinha, né? E respirar um pouco mais cheio, né? É o espaço, é o pulsar do coração e do universo. Você inspira, você expande, e você expira e você contrai. É o pulso do coração, é o pulso do universo, é o pulso da consciência. Expansão e contração. Esse é o tempo e é o ritmo do universo. Então, para finalizar, vamos puxar lá o Zohar e os conselhos dele lá para esse momento, né, que a gente está vivendo, que é tão interessante, que está meio caótico e tudo mais. Você sabe que, não sei se vocês conhecem também a origem da palavra coração, cor, ou cord, né, que significa centro, âmago, etc. Tá? Uma pessoa que está em concordância com alguma coisa, tá? Ela está em acordo com o coração. Então, duas pessoas que estão concordando, elas estão unidas pelo coração. Isso é a origem da palavra, e da origem da palavra coração. Concordar vem de coração, na origem. Estar unido com a outra pessoa em coração. Discordar é afastar-se do coração do outro. Aí vem Zohar e nos diz o seguinte: Zohar é um dos habitantes de Telos, né? Um
um ser muito fantástico que tem, se não me engano, 250 mil anos de idade. Tá? Se vocês acham pouco, essa vidinha nossa aqui de 60, 70, 80 anos não é nada, né? Os parâmetros universais começam em muito mais do que isso. Bem, ele diz o seguinte, para vocês, esforcem-se para manter a harmonia nesse momento, para nós isso cabe super, né? Esforcem-se para manter a harmonia, não entra nesse jogo da confusão que está por aí pelo mundo, pela internet e tudo mais, tá? Para manter um estado de harmonia continuamente com toda a criação e toda a natureza. Sem harmonia, a discórdia, né? E com a discórdia vem a destruição. Digamos que se a gente não conseguir fazer esse trabalho de harmonia o suficiente, pessoal e coletivamente, a gente se coloca em rota de destruição, como aconteceu com a Lemúria e a Atlântida. Alguém vai conseguir destruir esse planeta se a gente não conseguir levar essa frequênciazinha adequada. Se bem que a espiritualidade tem falando que dessa vez não vai acontecer. Eles não vão deixar a gente destruir o planeta, eles vão interferir antes e encaminhar todo mundo que tem que encaminhar para um lado para o outro. Tá? Mas alguma destruição em nível pessoal a gente traz, nem que seja a destruição da própria paz, da própria vida, né? Se colocando, por exemplo, num estado mais sensível de saúde, a gente está colocando em risco a nossa saúde. Independente do que as pessoas façam ou digam, permaneçam em harmonia. Se alguém te magoar, abençoe essa pessoa e continue com a sua própria verdade. Ele não precisa fazer parte de sua realidade, pois isso não vai servir para você. Olha só, gente. Ele está falando, inclusive, da separação do joio e do trigo. As pessoas não precisam ser concordantes, cada qual que siga o seu caminho, né? Agora, se alguém vem e se comporta de uma maneira agressiva e te magoa, por qualquer motivo que seja, nem que seja porque você não a compreende bem, porque às vezes acontece isso, nosso próprio ego é ferido, a gente não compreende bem e a gente fica magoado com a pessoa, às vezes nem tem relação com a pessoa, mas não importa. Se você está magoado, abençoe a pessoa, siga o seu caminho, ela siga o dela e pronto. Não tem que fazer confronto com ninguém. Não existe verdade absoluta, existe a verdade de cada um, porque cada um tem uma história evolutiva de milhares de anos que é absolutamente única, nenhuma história se repete. Portanto, como é que as pessoas vão ter a mesma verdade? Não tem como. É impossível matematicamente falando, né, Luiz? Não tem como. Cada qual vai ter uma vivência e uma percepção dessa verdade. E nós estamos caminhando para nos unirmos, sim, a verdade maior e essencial, que é a verdade do todo, mas não é acessível para a gente diretamente agora, hoje, desta maneira. Se encontrar uma situação desarmoniosa, distancie-se, ganhe o espaço da respiração, que eu acabei de falar, distancie da situação, se afasta um pouquinho, não sai reagindo, né? Você não tem a obrigação de permanecer onde não reina a harmonia. Tá? Então, papéis sociais podem ser revistos a esta luz. Papéis familiares podem ser revistos a esta luz. Ah, mas eu tenho que conviver com fulano, porque ele é meu pai, minha mãe, meu filho, mas não concordo em nada com ele, né? A gente só discorda, etc, etc. Claro, você pode usar algumas ferramentas de cura familiar, pessoal, com tudo isso, etc. Agora, só porque pai, mãe, filho, etc., namorado, namorada, enfim, você não tem obrigação de ter que suportar a desarmonia. Você pode conviver com a pessoa dentro de um determinado nível, mas com um certo distanciamento interno, se preservando. Isso é uma coisa para a gente aprender a fazer. Ganhar o distanciamento interno quando você está numa relação desarmônica. Para que essa relação, ela não impacte no seu eu sou e você se torne um desacorçoado, que é a outra palavra que também tem a mesma origem que coração. Desacorçoado é quem perdeu a esperança, a coragem e está desapontado. E o que significa isso? Quem perdeu o contato com o coração e os valores do coração. O sujeito fica desacorçoado, perdido no mundo. Enfim, tem outros conselhos, mas eu acho que a gente deve ir encerrando. Eu vou dar espaço para vocês falarem as coisas que vocês têm, porque eu me empolgo e vou embora, vocês já sabem disso, né? Mas eu diria, para encerrar esse momento, né? Nós estamos no tempo da escolha. A escolha de que caminho a gente vai seguir.
E essa escolha e essa responsabilidade é nossa, ninguém vai fazer isso por nós, como também ninguém vai usar as ferramentas por nós para a própria elevação de consciência, para a transformação do nosso íntimo, da nossa reforma íntima. Isso é nossa responsabilidade. E sinto muito, ninguém vai te pegar no colo se você não fizer esse trabalho. É nossa responsabilidade. O povo de Telo diz o seguinte, a gente está no meio do caminho, está estendendo a mão, mas você tem que chegar até aqui para pegar. Senão a gente não consegue dar um impulso. E eu acho que é isso. Depois desse descarrego de tudo isso, né? O que eu posso te dizer é, não adie. Né? Mas vamos lá, para as finalizações de vocês, depois a gente fecha se for necessário. Não, perfeito. Eu só queria fazer assim, em relação a esse finalzinho que você falou da harmonia, né? E da identificação. Quanto mais a gente se identifica com uma situação, a gente rebate ela, mais energia a gente está colocando nela, né? Exato. De hoje, que nós vamos viver muita transformação, muita rebeldia, muita manifestação, você olhou, viu, você já percebeu o que está acontecendo. Agora, se você ficar vivendo aquilo, ficar só ouvindo notícias sobre aquilo, ficar participando, então parece um chavão, né? Hoje a gente fala, não, se desligam da televisão, se desligam da notícia, mas está acontecendo, eu tenho que fazer parte. Mas a questão é, quanto você está se identificando com isso? Porque, assim, a gente quer a questão, mas por que a gente fica martelando aquilo? Você está vivendo aquilo. Como é que você vai querer se conectar com o seu coração, com sua centelha divina, se você fica investindo muito nisso? Assim, não é fácil. Né? Não é precisamente É precisamente isso que é o momento de escolha. Mestre Adamas dá um exemplo muito parecido com o seu, inclusive, não sei se você lembra. Ele fala o seguinte, vocês gastam horas X por dia assistindo televisão. Vocês estão colocando energia nisso. Agora, pega essa energia e coloca na decisão de olhar e de ouvir o próprio coração e de conversar com ele. Não é uma escolha, gente? Não é uma escolha? Então, a escolha, ela se dá em pequenas coisas do dia a dia. Não é uma grande escolha. São as pequenas escolhas do dia a dia que constroem o nosso futuro. Ju. Gente, a gente só quer agradecer. Eu não vou nem falar dos banners para não ficar muito comprido, porque a gente teve tanto prazer em ouvir a Solange, tanta coisa, tanta informação maravilhosa, e é exatamente o que a gente está precisando ouvir. Não é fácil, como ela falou, a sessão individual não é fácil, mas ao invés de a gente estar gastando exatamente energia com coisas que não vão nos levar a nada, vamos usar situações que a gente leva no melindre, que a gente fica receoso, que a gente não gosta, são essas as situações que estão fazendo a gente crescer. Então, ao invés da gente não gostar ou se reclamar daquela pessoa que trouxe aquilo, aflorou aquela situação que você tem que tratar, aquele ego, aquele egoísmo, ninguém é perfeito aqui, ninguém é santo, então todos nós temos muito disso para trabalhar, né? Aquela pessoa que fez aquilo aflorar é exatamente uma pessoa que você tem que agradecer, porque vamos concentrar nossa energia e falar, então por que isso aflorou? Se aflorou é porque é a hora da gente limpar, porque a gente não quer, muita gente está querendo ir para às vezes a gente comenta, né, a gente quer ir para a quinta dimensão, quer ir para as naves, já pensou se a gente ir com esse melindre todo, chega lá, tem uma arquituriana e fala assim, olha, você tem que fazer isso, mas eu não estou afim de fazer isso. Quem é aquele azul compridão tá pensando que falar comigo desse jeito? Exato. Quer dizer, a gente não vai ficar lá nem 2 minutos. Ok, é ótimo, adorei essa imagem, é ridículo, é ótimo. Não é? Vai e fala, não, ele veio falar comigo que eu tenho que fazer aquilo, eu não estou afim de fazer. Não, aí você está querendo trabalhar para o bem maior, para o bem para todos, você tem que fazer o que você precisa fazer, não que... Então é por aí que a gente tem que perceber, eu quero realmente ir para a quinta dimensão, eu quero realmente trabalhar para o bem maior, eu estou preparado para isso. Se a gente acha que ainda não está, a gente pode estar, ainda tem tempo, mas a gente tem que aproveitar essas preciosidades que são as pessoas que nos ajudam a crescer, né? Sabe que tem uma amiga que diz o seguinte, nós estamos com uma geração aí que quer salvar o mundo, mas não salva nem a si mesmo. O trabalho não é salvar o mundo, gente, é salvar a si mesmo, porque quem salva a si mesmo ajuda a salvar o mundo. Exato, e salvar o mundo não é fácil também.
Ou então, se a gente quer trabalhar para o bem maior, se a gente faz um trabalho, né, eu trabalho no hospital, você faz qualquer trabalho altruísta, um trabalho para o próximo, vem com os seus obstáculos, vem com as suas dificuldades, e é aí que a gente precisa trabalhar, né? A gente não pode achar que tudo é mar de rosa, a gente está aqui por uma razão. Eu falo que a gente não está aqui nem a passeio, nem de enfeite. A gente está aqui, né? E como você falou, uma coisa que eu já tinha ouvido, mas não tinha agora. O universo, o Pai Criador, aprende com as nossas experiências, sejam elas desagradáveis. Então, a gente está contribuindo para o aprendizado universal. Olha que bênção, que coisa mais linda. Então, se a gente vê por esse ângulo... Sim, eu acho que, inclusive, no livro Telos fala isso também. Eu vou localizar essa parte. O todo aprende com a nossa experiência humana. Tá? Eles dizem que vocês não têm que se envergonhar da condição de vocês estão colaborando para o todo. Olha que interessante. Principalmente pela Terra ser um laboratório tão denso, que não é fácil, eles mesmos falam, tem seres que nos aplaudem, porque nós estamos aqui, né, nesse exercício, nessa experiência, não são todos que conseguem. Mas está tudo certo. Então, a gente quer agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente, assistindo a Solange, que faz tanta informação maravilhosa, o Luiz, a Fênix, o pessoal da Fênix que está todo aqui com a gente, gratidão a todos. A gente está com o e-mail aí, nós temos vários cursos de autoconhecimento, de abertura de consciência, e entre em contato com a gente, também temos um curso para adolescentes, eu nem vou botar muito tempo aqui para aproveitar mais a Solange, o Luiz e o pessoal aí. Muito obrigada, gente, gratidão, tenham muita luz, passem essa live para frente, dê um like, por favor, inscreva-se no nosso canal, que isso vai ajudar a gente a continuar aqui. Passe essa informação para quem você acha que precisa, porque é muito válida no momento, é muito necessária. Estamos aqui juntos para crescermos juntos, para a gente evoluir junto, né? Não quer ficar ninguém para trás. Ao Centro Fênix, viu? Foi com vocês que essa jornada pública iniciou, né? E é com vocês que eu estou encerrando essa primeira etapa, me preparar para uma segunda. Mas eu realmente agradeço muito. E, assim, quando foi muito uma sincronicidade maravilhosa, quando me veio as indicações de que eu tinha que começar uma fase mais aperta de trabalho, eles imediatamente colocaram o Centro Fênix no meu caminho. E, então, eu sou muito grata por isso, né? Até me emociona falar isso, mas esses são os maravilhosos encontros que a gente tem na vida, né? Gratidão. Gratidão é nossa. A gente que agradece muito, Solange, pelo seu trabalho, por todo o seu a sua informação, por todo o seu compartilhamento. E maravilhoso. Luiz, você quer falar um pouquinho? Só gratidão, muito feliz aí por essa troca e nos vemos na próxima. Muito gratidão mesmo. E a todos que nos acompanharam. Beijo, beijo. Tchau. Gratidão a todos.